Porque um pastor diz que você tem que ser assim, sem você ter fé e intimidade com o Espírito Santo de Deus, é religião. E é o que mais tem no mundo, religião. Eu faço obra na África, eu faço obra nos presídios, eu faço obra nas casas carentes, eu ajudo pessoas, eu tiro o pão da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que você te gloria nisso se você é um servo inútil e você só está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer? Não é mandamento você servir os irmãos, não é mandamento você ajudar, não é mandamento você pregar o evangelho, não é mandamento você fazer obra missionária? Sim ou não? Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos falar a diferença entre fé, fruto e obras. Amém? Irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que muitos fazem a obra, porém poucos revelam os frutos do Espírito. E o que são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22, 23. Amor, mansidão, domínio próprio, temperança, alegria, justiça, equidade. Os frutos do Espírito nada mais são que as características que Cristo tem e que o Espírito Santo concede a nós através da graça. Mas para que os frutos do Espírito se manifestem em nossas vidas, nós precisamos renunciar aos desejos caóticos e egoístas da carne. A inveja, a divisão, a justiça própria, ficar apontando o dedo, ficar julgando os irmãos, ficar criticando outras denominações, nos considerarmos os únicos conhecedores e detentores da verdade do Evangelho do Reino. Quantas igrejas vocês conhecem que se dizem as igrejas verdadeiras de Deus, mas quando você vai ter comunhão com esses irmãos, você não sente os frutos do Espírito naqueles ramos. E por que você não sente? Porque estão engodados de letra, porque estão engodados de obras de caridade, obras assistenciais, pregação do Evangelho, visitação de casas, de famílias doentes, presídios, hospitais, muita obra, mas não tem fruto. E como é que eu sei que uma igreja não tem fruto? Quando você vai diante das lideranças dela e você confronta, não por malícia, não pelo prazer da contenda, mas dentro da luz do Evangelho de Deus, e você entra com a mensagem pura, sem fermento, né? Confrontando a doutrina e o dogma da liturgia que essa denominação tem, e a liderança, ao invés dela simplesmente olhar para você e dizer, vamos orar, vamos colocar diante do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, que você está apontando aqui, e vamos pedir para o Senhor testificar e dar testemunho de qual de nós está equivocado. Não, essas lideranças não fazem isso. Elas dizem, eu tenho plena consciência do que o que eu faço é de Deus, e que eu estou na verdade, e tu não é ninguém para discutir comigo. Qualquer líder que age nesse princípio, eu sinto informar, mas não serve a Jesus, ele serve ao próprio ventre. E como é que, Francis, você pode afirmar isso? É simples. A árvore se conhece pelo fruto que dá. Se a pessoa ela não aceita a disciplina, se ela não aceita a exortação, se ela não aceita ser corrigida, como se nós tivéssemos alguma autoridade para corrigir alguém, mas a palavra por si só corrige. Se essa pessoa não aceita a exortação e a correção, é sinal que ela já é o sinete da perfeição, o querubim da guarda ungido, aquele que era perfeito em todos os seus caminhos e que quis ser Deus na terra. Perdão, quis ser Deus nos céus, né? E agora quer ser Deus na terra através dos seus vasos. Satanás se disfarça em anjo de luz. E aqueles que estão sendo marionetes do diabo também parecem serem servos de Deus, mas não são servos de Deus. Por que não são? Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Se você nunca foi confrontado, se você nunca foi questionado, se você nunca foi criticado, se você nunca foi esbofeteado na face por pregar o Evangelho e alguém chegar para você e dizer, você é ninguém, você não serve para a obra, o que você está falando é heresia, o que você está falando não provém do Senhor. Se você nunca foi confrontado dessa forma, eu sinto te informar, você nem tem experiência em combate espiritual ainda. É evidente que nós não vamos ficar discutindo de forma infundada, mas nós temos que dar razão da nossa fé. Nós temos que ter luz e revelação da fé que nós professamos e que nós pregamos
E através desse fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, nós embasamos a nossa pregação dentro do fundamento e entregamos a nossa mensagem para as pessoas tendo plena consciência e coração tranquilo de que o que a gente entrega é puro, não é fermentado. Como é que eu sei que uma pessoa está entregando uma doutrina pura ou está entregando uma doutrina fermentada? É simples, o fermento, quando o fogo vem, o pão infla. Agora, se a tua doutrina ela é pura, quando o fogo vem, quando a dificuldade vem, quando os questionamentos vêm, você fica menor ainda. Por quê? Porque você sabe que quem te justifica é o Senhor. Você não precisa se justificar. O Senhor Jesus, quando estava sendo acusado, quando estava sendo entregue nas mãos de Pôncio Pilatos para ser crucificado, Jesus não ficou se justificando. Pôncio Pilatos disse para Jesus: tu não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te matar? E Jesus disse para ele: nenhuma autoridade te teria sido confiada se não fosse te entregue dos céus. O meu reino não é desse mundo, e aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Jesus não estava falando de homens, Jesus estava falando de espíritos, de demônios, de servos de Satanás que queriam exterminar aquele homem. Para quê? Para que assim cessasse a salvação universal de Deus. Mal sabia o diabo que não poderia prendê-lo na morte, porque Jesus não tinha pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. O Senhor Jesus não tinha pecado, nem na sua carne, nem na sua conduta. Ele sim foi a expiação pelos pecados do mundo, pelos pecados meus e de você. Por isso ele teve que morrer naquela cruz, para pagar a nossa dívida. Mas por que ele ressuscitou o terceiro dia? Porque nele não havia pecado e Deus não é injusto. Porque Cristo diz claramente: eu tenho autoridade para entregar a minha vida pelos vossos pecados e reavê-la novamente. Ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou por vós. Quando nós entendemos os mistérios do Senhor e quando nós entendemos que nós somos servos de Jesus e que a gente não deve satisfação a homens, mas que a gente deve sim frutos e amor, como Paulo disse: a ninguém fiqueis devendo nada, senão somente o amor fraternal. E Paulo também diz: prossegui na santificação, sem a qual ninguém é capaz de ver a Deus. Se você não for santificado na era da graça, você será santificado através das trevas exteriores, e ali você não vai ter mais a opção de escolher andar na graça e no Espírito ou andar na carne e na justiça própria. Conhecer o bem e o mal nada mais é que você exercer a sua justiça própria. E o conhecimento do bem e do mal, engodado da palavra de Deus, se testifica naquela passagem onde Jesus diz: caso a luz que há em ti sejam trevas, ó, quão grande trevas serão. São os olhos a lâmpada do corpo. Você tem visto os irmãos, você tem visto a obra de Deus, você tem visto as coisas ao teu redor com bons olhos? Porque se sim, você anda na luz. Se você vê as coisas com negativismo, você anda nas trevas. E se caso a luz que você acha que há em ti sejam trevas, são grandes trevas. Ninguém vai te convencer que você está errado. Mas o que diz Tiago na sua epístola? Irmãos, a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura. Se ela é pura, ela não tem mistura. É pura. Ela não puxa para o lado evangélico protestante, ela não puxa para o lado católico romano, ela não puxa para o lado adventista, ou para o lado das testemunhas de Jeová, ou para o lado dos mormons, ou para o lado disso, ou daquilo outro. Ela não puxa, ela é pura, ela não tem mistura, ela não mistura doutrinismo com palavra. Porque a palavra é pura. Quando Jesus veio, existiam os saduceus, os zelotes, os fariseus, existiam várias e várias vertentes que procediam da mesma lei de Moisés. Mas cada um tinha sua própria interpretação. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E todos eles observavam a mesma lei de Moisés, mas cada um racionalmente, conhecimento do bem e do mal, interpretava como melhor entendia. E hoje as denominações estão assim, interpretando a Bíblia como melhor lhes parece, seguindo uma liturgia criada por homens, um monte de engodo inventado por homens, e não tem realidade espiritual.
Qual é a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Quem é que Deus enviou? Jesus. Quem é que Jesus enviou? O Espírito Santo. E por que que o Espírito Santo agora está dentro de nós e não fora? Porque o inimigo não está fora, irmãos, está dentro. Do coração do homem procede toda a maldade que se manifesta no mundo. E aí nós voltamos ao início desse vídeo onde diz, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, aparência não é virtude. Aparência é para o mundo, mas a virtude, o caráter, os frutos do Espírito é pro Senhor. Quando Jesus foi diante de uma certa figueira, que era muito bela, com folhas formosas, o Senhor Jesus procurava fruto, porque a figueira, excepcionalmente a figueira, ela primeiro dá fruto, depois folhas. Isso é uma coisa muito tremenda, vocês podem pesquisar na internet sobre isso. Então o Senhor Jesus chega lá e vê que a figueira era linda, aparentemente, mas ela não tinha fruto, ela não alimentava. E hoje tem muitas pessoas pregando lindamente, com 300 mil, 1,5 milhão de seguidores, e falam que é uma maravilha, e todo mundo se comove, e todo mundo diz glória a Deus e aleluia. Mas essas pessoas saem daquela ministração, saem daquele vídeo, saem daquele culto, e na segunda-feira estão fazendo tudo que o diabo gosta de novo. Não há transformação. E por que que não há transformação? Porque a alma só consegue tocar a alma, mas o Espírito reacende a chama do Espírito daqueles que estão na sua volta. É por isso que Tiago diz claramente, me mostra essa tua fé sem obras, que eu através das minhas obras prova-te a minha fé. Mas Paulo diz claramente que ninguém é justificado diante de Deus por obras, e sim unicamente pela fé. Então quer dizer que Tiago e Paulo estavam em conflito? Não! A fé sem obras é morta, mas a obra somente por liturgia, por letra, por doutrina, porque um pastor diz que você tem que ser assim, sem você ter fé e intimidade com o Espírito Santo de Deus, é religião. E é o que mais tem no mundo, religião. Ah, eu faço obra na África, eu faço obra nos presídios, eu faço obra nas casas carentes, eu ajudo pessoas, eu tiro o pão da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que você te gloria nisso se você é um servo inútil e você só está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer? Não é mandamento você servir os irmãos? Não é mandamento você ajudar? Não é mandamento você pregar o evangelho? Não é mandamento você fazer obra missionária? Sim ou não? Se é um mandamento, você não tem mérito nisso. Deus mandou você fazer isso. Jesus Cristo mandou você fazer isso. Por que você te gloria na obra? Como se você fosse especial. Você está querendo roubar a glória do Senhor e nem percebeu? A sabedoria lá do alto ela é pura, ela não mistura, ela não se gaba. Tanto que Tiago disse, vocês têm inveja amargurada e espírito faccioso. O que é espírito faccioso? Não, é aqui ó, no meu clubinho, dentro da minha denominação, que nós servimos a Deus. Os irmãos da igreja tal, da igreja Y, eles não, eu não compactuo com aqueles hereges lá, porque a doutrina deles é toda fermentada, mas a minha doutrina é uma benção. Tem certeza, meu irmão? Tem certeza, minha irmã? Porque você já está julgando. Quando o reto juiz vier, ele vai julgar tanto você quanto eles. Mas você não tem essa autoridade. Um só é legislador e juiz. Tu quem és para estar julgando a obra do teu irmão? Veja como a palavra de Deus por si só ensina. A palavra de Deus por si só exorta. A sabedoria lá do alto ela é pura, ela é tratável. O que significa ser tratável? Quando uma pessoa está doente e você trata ela, você não está ajudando ela? Se a sabedoria lá do alto ela é tratável, quer dizer que ela tem um coração aberto a ouvir. Quantas vezes já vieram para mim, irmãos que eu amo, e que eu queria ter comunhão com eles diariamente, mas eles vieram para mim e disseram, não, o caminho que tu está seguindo é um caminho herege, o caminho que tu está seguindo é um caminho de Balaão, o caminho que tu está seguindo é um caminho de Jezabel, é obra de Nicolaíta. Irmãos, tudo certo, se eu realmente estou nisso, orem por mim, para que Jesus me liberte disso. E eu falo claramente, sem medo, aqui diante de vocês, como já falei em várias congregações das quais eu visitei e até congrego. Se eu estou sendo enganado e o evangelho que eu prego é o evangelho de homens e não de Jesus Cristo, o Senhor Jesus pode me recolher nesse exato momento. Aqui desse mundo eu não quero nada. Porque, irmãos, quão triste é
um cristão que acha que está servindo a Deus, e Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e esse cristão perguntar, e eu, Senhor? E Jesus disser, eu não conheço você. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês se confrontam com isso diariamente? Eu me autoavalio diariamente, eu clamo ao Senhor, Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa que não seja a tua vontade, por favor, Senhor, me mostra, pelo amor que tu tem por mim, me corrige, me disciplina, me mostra. Não permita que eu roube a tua glória. Quando eu criei esse canal do YouTube, quando eu criei a página no Instagram, eu orei muito para o Senhor e disse, Senhor, eu não quero fazer mais isso, porque já tem milhares de pregadores da palavra no YouTube e no Instagram, não vai fazer diferença um a mais. E o Senhor Jesus falou para mim a seguinte coisa, meu filho, o que tu está levando para eles é totalmente diferente de tudo que eles estão falando, porque eu estou buscando uma noiva que seja imaculada, que ela seja somente minha e que ela viva somente para mim, que ela esteja diariamente clamando, Maranata, vem Senhor, vem logo, volta logo, eu não quero mais ficar nesse mundo, eu não quero mais estar aqui sendo assediado diariamente pela natureza carnal, que tenta engodar minha mente e o meu coração com pensamentos caídos. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas todos os dias eu tenho que lutar contra mim mesmo. Todos os dias eu tenho que confrontar a justiça própria que quer se manifestar, de apontar o dedo, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos de dúvida, pensamentos de incredulidade, pensamentos muitas vezes de medo. Tudo isso eu tenho que encarar todos os dias. Eu passo por situações como qualquer outro cidadão, eu sou falho e pecador como qualquer outro cidadão. E eu tenho plena consciência disso. Quantas vezes, irmãos, teoricamente mais novos, mais imaturos na fé do que eu, teoricamente, vejam bem, esses irmãos chegaram para mim, olha, eu sinto do Senhor de te falar uma coisa, o quê? O Senhor manda te dizer isso, isso e isso. E eu acatei. Eu digo, olha, é Jesus falando, eu tive um coração humilde, eu tive uma sabedoria pura e tratável, onde eu acatei. Eu digo, amém, minha irmã, amém, meu irmão. O que você fala procede, eu vou orar ao Senhor Jesus e vou pedir para o Senhor confirmar as tuas palavras. É isso que é ser igreja, é isso que é ser corpo. Agora, quão triste é uma liderança que você vai lá e diz, olha, irmão, toma cuidado para você não entrar numa doutrina de Balaão, toma cuidado para você não estar roubando a glória de Deus, toma cuidado para você não estar apontando o dedo e julgando irmãos de outras congregações, e a liderança olha para você e diz assim, não te preocupe, eu sei o que eu estou fazendo. Quem é tu para falar assim comigo? Quem nunca passou por isso? Eu já. E é triste, porque você não quer a guerra. Agora, poucos dias, ontem, um irmão, pregador da Assembleia de Deus, não vou citar o nome, obviamente, ele disse que o falso sumo sacerdote entregou a Paulo cartas para prender cristãos. E aquilo me inquietou no espírito. A mensagem em si até é uma bênção, mas é uma mensagem totalmente irracional, totalmente cheia de teologia humana. Não tem unção do espírito naquilo ali. E aí eu olhei aquilo e digo, mas irmão, por que é falso o sumo sacerdote? Ah, porque o único sumo sacerdote agora é Jesus, todos os outros são falsos. Mas em Romanos 13:1 diz que eu tenho que me sujeitar às autoridades instituídas. O presidente da República, muita gente hoje não gosta dele. E tá tudo certo, você não tem a obrigação de gostar, mas você tem o dever cristão de se sujeitar à autoridade instituída. Não está gostando? Ore por ela, para que Deus converta o coração dela genuinamente e que ela se arrependa. Ah, mas você não crê que Deus pode transformar ela. Mas Deus transformou você, não vai transformar ela por quê? Deus agora deixou de ser poderoso? Não está escrito que o impossível dos homens é possível para Deus? Agora, você paga preço de oração e jejum pelo teu prefeito, pelo teu governador e pelo teu presidente? Não paga. Mas você quer transformação, você quer um Brasil melhor, mas você não ora. Tá vendo como a gente é hipócrita? E aí esse homem falou para mim, para aí, cara, e começou pá. E eu tava usando o meu perfil particular no Instagram. Nem tinha visto, porque às vezes eu tô num ou no outro eu não percebo. E ele disse assim para mim, cara, fica no teu ciclismo, que é um esporte que eu gosto, e tá lá escrito que eu sou ciclista e cristão, fica no teu ciclismo e não fala de Bíblia comigo nem com ninguém, porque de Bíblia tu não entende nada. Falou bem assim para mim. E eu digo, meu Deus, um homem com 300 mil seguidores, pregador da palavra, reconhecido nacionalmente, foi lá e me botou me botou lá no lixo, Isso é fruto do Espírito? Respondam para mim, isso é fruto do Espírito? Isso é uma liderança que representa Jesus? Eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando esse líder e pensando, meu Deus, entendeu tudo errado.
se deixou possuir de vanglória. Agora ele é o sinete da perfeição. Qualquer um que o contrarie, Deus o livre. Não pode, vai queimar no fogo do inferno, porque se está contrariando ele, está contrariando o próprio Deus, porque ele agora é perfeito nos seus caminhos. Né? É o querubim da guarda ungido. E aí eu pergunto, a árvore se conhece pelo seu fruto. Como é que eu vou seguir um homem desses? Claro que a gente não está aqui para seguir homens, mas como é que eu vou dar crédito à pregação desse irmão? É evidente que toda obra, prestem atenção, é evidente que toda obra desse irmão não pode ser descartada. O que ensina a Escritura? Ouvir tudo o que os fariseus vos pregam, mas não imitem eles na conduta, porque eles pregam, mas não vivem o que pregam. Eles atam fardo pesado sobre as costas dos discípulos, mas eles não movem nem com um mindinho. Está escrito lá em Mateus 23, do 1 em diante, podem ler lá. Né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. É evidente, irmãos. Tem pessoas que eu vejo, tá? Que são totalmente doutrina de Balaão. A obra de Deus, a igreja deles é só pedir dinheiro. Mas tem pregação que eles falam que acreditem em vocês ou não, é a palavra e eu sou obrigado a me sujeitar àquilo. É óbvio que eu não vou seguir a pessoa, porque eu tenho que seguir o Espírito Santo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando é Cristo falando por intermédio de quem quer que seja, eu simplesmente abro os meus ouvidos e escuto, porque ali pode ter uma mensagem para mim. Eu já fui exortado, irmãos, até por bêbado na rua. A minha esposa, muitas vezes, ela chega para mim e diz assim, ué, tu não tem fé? Tu não crê que o Senhor é fiel? E aí eu me aquieto. Eu poderia ser arrogante e soberbo e dizer, mas peraí, quem é tu para falar assim comigo? Tu é minha mulher. Tu tem que se sujeitar a mim, tu não pode me tratar dessa forma. É claro que ela pode ir mais, ela deve. Porque a auxiliadora idônea é isso, ela cuida do marido e o marido cuida da esposa. E igreja e Cristo é a mesma coisa. Nós sabemos que o nosso marido é perfeito, mas nós não somos. Você não é, você é falho e pecador, assim como eu sou falho e pecador. E todos os dias nós temos que vigiar para não entrarmos numa apostasia, para não entrarmos numa religião, para não entrarmos num adorno hipócrita e falso, achando que nós estamos fazendo a obra do Senhor e na verdade nós estamos fazendo a obra para nós mesmos, para sermos vistos e reconhecidos por pessoas. E aí nós estamos roubando a glória de Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, no final diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não, para que glorifiquem o Pai. Hoje tem pessoas que se você vai lá no Instagram ou no YouTube e você corrige uma pregação, vem 300 discípulos do fulano ou da Beltrana para te encher de pedrada, porque você falou mal do ídolo deles. Prestem atenção nas redes sociais para vocês verem se o que eu estou falando é bobagem ou se é fato. Vocês estão seguindo a homens, vocês que defendem homens, porque o homem é falho e pecador. É evidente que nós não vamos sair por aí acusando e criticando os irmãos, cada um receberá o seu galardão conforme a sua própria obra, eu não estou aqui para julgar. Agora, se eu vejo uma pessoa dizendo, ó, na minha plaquinha é salvação, nós aqui somos os 144 mil selados de Israel, os que estão fora da nossa plaquinha, da nossa denominação e da nossa liturgia, eles vão tudo para o fogo. Se eu ouvir uma pregação assim, eu vou me meter. Porque eu estou vendo que é heresia. Se a salvação se dá única e exclusivamente por Jesus Cristo, que história é essa que tem que estar na placa X ou na placa Y? Eu vou procurar sempre ter comunhão com aqueles que pregam a palavra pura. Mas quem prega? Você sabe me confirmar se na igreja que você congrega você ouve a palavra pura de Deus? A liderança que preside, que pastoreia a igreja da qual você faz parte é um irmão que ele tem o coração aberto a ouvir e até mesmo ser corrigido e exortado caso seja necessário? Ou ele já é um pastor perfeito, uma pastora perfeita, um apóstolo, um profeta, uma profeta perfeito, que você não tem mais nada a acrescentar para ele, porque ele já está pronto, é só Jesus voltar e levar o abençoado. Cuidado, irmãos. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que a igreja verdadeira ela está se manifestando, a igreja verdadeira ela está sendo levantada, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Esses irmãos, eles estão escondidos, guardados pelo sangue, pela unção do Espírito Santo de Deus e pelo sangue do Cordeiro. E esses irmãos, no momento oportuno, quando Cristo começar a preparar as dores de parto, e já está às portas, já está acontecendo,
Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e somente esses que são fiéis, que não estão preocupados com glória humana, mas estão preocupados em estarem com as suas vestes limpas e alvejadas do seu coração e alma puros diante da presença do Senhor, somente esses subirão com Jesus. Os demais que estão preocupados em se aparecer, eu tenho uma notícia para dar para eles. Ó Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, e Jesus dirá explicitamente, eu não conheço vocês. Prestem atenção nessas palavras. Coloquem em oração, vocês têm o Espírito Santo de Deus assim como eu. Peça para o Senhor testificar se o que eu coloco nesse vídeo vem de homens ou se vem da vontade do Senhor. E vigie dia e noite, porque perto está o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.